2 de dezembro, que os tribunais Supremo da Relação e de Comarca entraram para as férias judiciais, período que se estende até ao último dia do mês de fevereiro. Neste período, os tribunais trabalham em serviços mínimos, em regime de turno. Entretanto, as férias judiciais acontecem durante a quadra festiva, período em que, por norma, os índices de criminalidade também aumentam. E é para ajudar-nos a compreender como se dá a atividade dos tribunais face aos índices de criminalidade nesta fase do ano, que temos connosco o juiz de Direito, Kerson Cristóvão. Doutor Kerson, boa noite e bem-vindo à hora 10 da noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, que seja a primeira de várias outras vezes que venho aqui ao nosso espaço. Eu começaria antes por tentar perceber de si que tipo de trabalho é que os tribunais realizam nos cerca de 3 meses das férias judiciais que acabei de avançar. Pois é, o período das férias judiciais pode ser entendido como aquele período em que há suspensão parcial dos atos judiciais. E com isto queremos dizer que os tribunais não encerram as suas portas. Eles ainda assim continuam a trabalhar. Este período é dedicado para a organização interna dos tribunais e, sobretudo, dos processos. É feito um confronto com a informação que tem nos mapas e os processos físicos existentes. Neste período, os processos que tramitam são aqueles processos urgentes. E aqui podemos chamar como exemplo os procedimentos cautelares, as providências cautelares e também naqueles processos de natureza criminal, os processos de arguidos detidos. Sim, pode continuar. São estes processos que tramitam neste período das férias judiciais. As férias judiciais, elas destinam-se para criar um ambiente organizado de forma a que o tribunal possa dar um tratamento mais eficiente aos processos que aí estão a tramitar. Certo. Portanto, é um equívoco ou falsa a ideia de que os cidadãos durante as férias judiciais não são atendidos pelos tribunais. De facto, há alguma desinformação, mas não é verdade. Pelo contrário, como eu disse há pouco, o período das férias judiciais, essa suspensão permite criar um ambiente organizado para dar melhor resposta mais eficiente àquilo que são as pretensões dos cidadãos que se materializam por via dos processos. Agora, isso também tem a ver com aquilo que diz respeito ao princípio da tutela jurisdicional efetiva consagrada no termo da Constituição, que é a todos os cidadãos é assegurado o direito de acesso aos tribunais para verem os seus interesses, direitos tutelados ou salvaguardados. Certo. Falou há pouco tempo de alguns processos que são considerados de atendimento urgente e que nas férias judiciais, a nível dos tribunais, também têm o seu devido tratamento. Qual deles é que com mais regularidade vocês recebem nessa altura do ano? Bem, as providências cautelares e para aquilo que forem tidos como os processos cíveis, mas também temos os processos criminais, não é? Que podemos chamar aqui, para dar exemplo, os processos de arguidos detidos. Portanto, sobretudo agora na quadra festiva, não é? Eu que disse, como disse bem, a ideia que paira é que, havendo detidos, essas situações não são, neste período não é dirimido, não é isto. São esses processos que são comuns nesta fase, a título de processos urgentes. Certo. A questão da celeridade processual, uma vez que os tribunais vão também trabalhar a meio gás, podemos assim dizer, numa linguagem mais terra-a-terra ou Sim. mais usual pelas pessoas, como é que fica? É aqui tida? É aqui acautelada esta celeridade processual? Sim, a organização propicia a eficiência.
Portanto, para o Tribunal, este período serve para criar-se condições para materializar a celeridade. Portanto, eu diria o contrário, não funciona a meio gás. Cria-se condições para se efetivamente dar uma resposta célere e eficiente às pretensões dos cidadãos que vão aos tribunais trazerem os seus conflitos, não é? Para serem dirimidos. Ou seja, vamos então olhar também aqui para a garantia de quem for, por exemplo, levado a tribunal nesta fase, terá um julgamento célere e justo? Isso é garantido? Certamente, certamente, porque vamos falar, por exemplo, dos arguidos detidos. O juiz de garantia, o funcionamento, por exemplo, dos gabinetes de apoio ao juiz de garantia, funcionam mediante escala. E os juízes estão todos escalados neste sentido. Se porventura alguém for detido neste período, com certeza que, tendo em conta o trabalho dos outros órgãos que nos antecedem, que é de órgãos de polícia criminal e a PGR, se forem apresentados ao juiz de garantia, certamente que serão ouvidos e claro que serão, logo de forma imediata, definida a sua condição carcerária. Então, há todo um conjunto de condições criadas para que haja normalidade no funcionamento dos tribunais. Certo. Ou seja, as férias judiciais não significam necessariamente o encerramento dos tribunais. Certo. Pelo contrário. Certo. E só fazendo aqui também um pouco de pedagogia, o que é de facto um julgamento sumário e como é que este se processa? O julgamento sumário são aqueles processos em natureza criminal, é isso? Sim, sim. São aqueles processos em que determinada conduta tida como crime é punida com uma pena, podemos considerar, mais branda. E este processo ele ocorre de forma mais célere na medida que não se verificam a tramitação ou todos os atos processuais que se verificam num processo comum. Daí que ele é sumário, porque ele tem uma tramitação sumária. Há atos que não se verificam nele como se verificam nos processos comuns. Certo. A prática mostra, algumas vezes, que os cidadãos que são detidos na fase da quadra festiva são apenas soltos no ano a seguir. Os juízes de garantias param nesta fase? Não param. Como dissemos há pouco, há uma escala. Os juízes de garantias funcionam com base ou mediante numa escala e a esta altura, um período normal para nós a nível de funcionamento, não foge a regra. Há uma escala e os juízes estão escalados. Se eventualmente alguém for detido e for apresentado ao juiz de garantia, certamente que será ouvido em primeiro interrogatório e imediatamente será definida a condição carcerária. Certo. Então, esta aqui é uma conversa certamente do passado, mas hoje em dia não se coloca, a meu ver. Perfeito. Dr. Kelson